Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13. Vou ler do verso 11 ao verso de número 32. Algumas porções da Escritura, elas ficam gravadas no nosso coração, e esse é um caso dessa narrativa que nós temos aqui. Estava no meu primeiro ano de seminário, e durante a aula de teologia do Antigo Testamento, meu professor abriu a Bíblia nesse texto antes de começar a expor a aula que ele tinha a dar, e extraiu desse texto algumas lições, e vez por outra eu revisito esse texto. Eu creio que aqui há lições bastante importantes para o povo de Deus, e eu leio então agora a partir do verso de número 11, que diz assim: Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar em que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abordou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho, e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrar-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Vamos orar nesse instante. Pai bendito e amado, que a tua palavra viva e eficaz, poderosa, venha, Deus, penetrar o nosso coração durante a pregação. Que o Senhor instrua o nosso coração
e nos leve, ó Deus Santo, cada dia mais arrependidos aos pés de Cristo, o nosso Senhor. Que cresçamos de fato na graça e no conhecimento do Salvador, para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Qual é o valor que você dá à palavra do Senhor? Qual é a importância da palavra do Senhor na sua vida? Nós sabemos que houve um tempo em que a leitura das Escrituras era restrita ao clero da igreja, e o povo só podia ter acesso à Escritura por meio daqueles que comandavam a igreja, e mesmo assim não existia fidelidade àquilo que a Escritura queria dizer. Isso culminou e terminou com a Reforma Protestante, e um dos objetivos dos reformadores era exatamente colocar a lei de Deus na mão do povo de Deus. Sabemos que Lutero, ele é visto como uma figura bastante importante exatamente por causa da sua tradução da Bíblia para o alemão. Ele colocou na mão do povo a Escritura, e é por isso que a Reforma Protestante ela vem apregoando o livre exame das Escrituras. Todo crente precisa ter acesso à palavra de Deus. O povo de Deus então finalmente poderia novamente ter contato com a Escritura, mas passam-se os anos e parece que este é um pecado que nós sempre voltamos a ele, o de deixar de lado a palavra de Deus. O que é curioso, porque uma das promessas feitas por aqueles que são batizados na igreja é ter a Escritura como sua regra de fé e de prática. Nós somos o povo da palavra, nós somos a igreja do Senhor que vive e se move por meio daquilo que o Senhor ordena na Escritura. Mas é comum você perceber dentro das igrejas protestantes pessoas que não têm familiaridade com a Escritura, pessoas que receberam uma porção deturpada da palavra de Deus e têm ideias totalmente contrárias àquilo que o Senhor estabelece. E olhando para essa narrativa, você pode aprender sobre como se portar diante da palavra de Deus. O contexto aqui é bastante importante. Eu vou ler o contexto mais próximo e depois eu vou remeter um pouco mais além ou atrás. Mas no contexto mais próximo você tem assim, a partir do versículo 1, preste atenção. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. É este o homem de Deus que vai morrer lá nos versículos que nós lemos. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimaram sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fendeu e se derramará a cinza que há sobre ele. Se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor. A mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor,
pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A primeira e mais nítida lição aqui nesses primeiros versículos é a de que você precisa obedecer aquilo que o Senhor ordena. A tudo o que o Senhor ordena. Este profeta foi até o altar que havia sido construído, clamou contra o altar, tudo isso porque Deus ordenou, mas Deus ordenou mais. Ele disse: olha, não fique lá, volte por outro caminho, não coma com eles. Deus deu muitos direcionamentos bastante específicos, e cada um dos direcionamentos do Senhor precisa ser cumprido, precisa ser ouvido e colocado em prática pelos seus servos. E o profeta tinha plena consciência que as ordens do Senhor era para que ele não comesse nem bebesse e que não voltasse para o caminho. Eu já li aqui no versículo 8 e 9 isso, mas você olha para os versículos aí 16 e 17 e percebe a mesma coisa. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Duas vezes você percebe exatamente a mesma expressão, a mesma convicção. O Senhor disse: assim precisa ser feito. Não há o que pensar, não há o que fazer. É preciso que se siga aquilo que o Senhor Deus fala em sua palavra. E então você precisa lembrar do contexto um pouco mais anterior. E eu peço que você volte aí as páginas da sua Bíblia, porque você vai ver que a partir do capítulo 11, e eu quero seguir aqui os títulos que são colocados pela editora, pela Sociedade Bíblica, só para você ter noção do que está acontecendo. Capítulo 11 trata da idolatria de Salomão, mostrando que o rei mais sábio que houve, aquele que quando começou o seu reinado sonhou, e Deus pediu, ou disse a ele que ele poderia pedir o que bem entendesse. Ele pediu sabedoria da parte do Senhor, um belo pedido. E a sabedoria de Salomão era tamanha que chamou a atenção da rainha do sul, ou da rainha de Sabá, que estava lá do outro lado, que desprendeu uma grande viagem a fim de ouvir da sabedoria de Salomão. Mas com toda esta sabedoria, Salomão, com a idolatria do seu coração, casou-se com muitas mulheres, terminou a sua vida adorando imagens de escultura. E Deus então vai suscitar adversários contra Salomão. Mais ainda, se você olhar no capítulo de número 11, verso 41, vai dizer a partir daí que Salomão morreu. E depois da morte de Salomão, acontece aquilo que Deus havia dito a Salomão que iria acontecer, fruto do seu pecado. O povo iria se dividir. E é a partir deste momento que você terá 2 reinos e 2 reis. Então, você vê que Roboão causa a divisão das tribos. Ainda no capítulo 12, você tem aí no título que as 10 tribos seguem a Jeroboão. Então Jeroboão reina sobre as 10 tribos, Roboão reina sobre as 2 tribos. Mas o próprio Deus, diz aí no versículo 21, antes do verso 21, proíbe que Roboão vá pelejar contra aquelas tribos que tinham se apartado. Reparei qual é a razão. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, que foram as 2 tribos que ficaram, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. O reino é dele. Então o texto diz: porém veio a palavra de Deus a Semaías,
homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Está vendo aqui? A palavra do Senhor é proferida e eles em obediência retornam. A partir do versículo 25, o texto começa a retratar a idolatria de Jeroboão. E você vai perceber que todo o problema do texto está também ligado à desobediência à palavra de Deus. Perceba como o texto então se desenvolve. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim. Passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Percebe aqui o grande medo deste homem? Deus havia estabelecido um local de adoração. Deus foi muito claro quando deu as suas leis a respeito do altar, dos sacrifícios, de onde se deveria adorar, e é por isso que nós tanto insistimos, falando que a adoração, aquilo que nós fazemos no culto, ela tem que ser prescrita, ela tem que ser em acordo com aquilo que o Senhor ordena na sua palavra. Nós não inventamos uma maneira de adorar a Deus, mas aqui está um homem que tem 10 tribos com ele, e ele tem um desejo no seu coração. O seu desejo é de continuar reinando, e agora este reino que ele começa a construir está à mercê de se acabar, porque ele pensou o seguinte: basta esse povo voltar para adorar na casa do Senhor, que eles vão se voltar para o rei verdadeiro, eu vou perder o meu reinado. E o desejo de ter o reinado é tamanho que ele toma algumas atitudes. Veja o que ele vai fazer. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. Você lembra da primeira vez que o povo fez bezerros, né? Lá quando Moisés estava no monte. Agora são 2. E disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Meus irmãos, que ironia. Porque quando o Senhor estava dando a sua lei a Moisés, e o povo se acercou ali, acercou Arão, eles estavam justamente com isso, dizendo assim: olha, Moisés foi embora, nós não sabemos mais onde ele está. Onde ele está? Ele está recebendo a lei do Senhor. Diretrizes, direcionamentos, faze-nos deuses. E essas são as palavras de Arão, quando ele faz o bezerro, e então diz: são estes, Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor Deus, Yahvé, havia tirado com mão forte este povo, e agora estava dando a sua lei, para que este povo pudesse viver na presença dele em santidade. A história estava relatada, este povo conhecia a história, eles sabiam que Deus havia mandado castigar os idólatras, mas o desejo de reinar é tão grande que este homem não se importa com toda a história, com tudo aquilo que ele já viu acontecer, e faz a mesma coisa. São estes, Israel, os teus deuses. 29, pois em Betel, um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. E agora então você percebe que ele tenta emular
uma adoração parecida com a adoração verdadeira. Uma adoração que tinha sacerdotes, que tinha local para se adorar, que tinha regras, mas não regras estabelecidas pelo Senhor, regras estabelecidas pelo próprio rei. E então, continua o texto: fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. E então começa a história de Deus mandar o profeta ir e profetizar contra este altar. E por que isso está acontecendo? Porque estes homens não estão obedecendo a palavra do Senhor. Assim foi com Salomão, assim está sendo com o filho de Salomão. E aqui há uma grande ironia, porque este homem que está sendo mandado para profetizar contra o altar, que tem na ponta da língua a lei do Senhor, também irá pecar contra o Senhor, indo contra a sua lei. Deus ordena, o povo precisa obedecer. E a palavra de Deus vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Lá em Mateus, Jesus, na grande comissão, vai ordenar à sua igreja que vá pelo mundo e pregue o evangelho, ensinando todas as coisas que ele ordenou. E assim precisa ser a religião cristã, assim precisa ser a igreja do Senhor. Ela precisa estar bem atenta aos mandamentos do Senhor, a fim de colocar em prática. Mas nos nossos dias, nós temos um discurso bastante terrível, que é aquele discurso que diz assim: se você fizer de coração, Deus aceita. Não importa como você faça, o que importa é o seu coração. Não, o que importa é a palavra do Senhor. Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse. Ele não tem compromisso com os nossos caprichos. Ele não tem compromisso com os nossos gostos pessoais. A história está aí para mostrar que sempre que a igreja desobedeceu a palavra do Senhor, caiu em maus lençóis. Mas parece que nós, a semelhança do povo de Israel na sua peregrinação, apanhamos, erramos, nos arrependemos, Deus novamente nos coloca de pé e nós mais uma vez nos afastamos do Senhor por não dar ouvidos à palavra. Deus não aceita nada, irmãos, que façamos se não estiver em acordo com a sua palavra. É por isso que na nossa confissão de fé, quando fala a respeito do culto, diz que não pode haver nada no culto, na adoração ao Senhor, que tenha a ver com os ensinamentos de homens ou com as sugestões de Satanás. É por conta disso que Jesus reprovava os fariseus que o tinha nos lábios, mas que o seu coração estavam distantes dele, e que por causa disso ensinavam tradições de homens, fazendo o povo errar. A igreja precisa conhecer a palavra do Senhor e precisa ter uma alta estima pela palavra do Senhor, a fim de colocar em prática pelo poder do Espírito Santo. Deus ordena e Ele espera obediência do seu povo. Deus também espera que você permaneça firme na sua convicção. Este homem estava convicto, e eu falei que há uma grande então ironia nesse texto. Veja o verso
de número 18. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Esse aqui é o desfecho daquilo que começa no verso 11. Veja lá, morava em Betel um profeta velho. Vieram os seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas ao seu pai. Este homem havia ido ao altar, profetizado contra o altar. A mão do rei tinha ficado imóvel. Ele orou pelo rei, tudo isso estava se cumprindo, e ele disse que aconteceria coisa pior ali, por ordem do Senhor. Então os filhos desse profeta velho vão lá e relatam tudo para o seu pai, e o texto diz que este homem pergunta: por que caminho ele se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que viera de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então ele disse: vem comigo à casa e come pão. É nesse momento então que o profeta demonstra toda a sua convicção, dizendo: eu não posso. Eu sei o que a palavra do Senhor diz. Eu tenho compromisso com a palavra do Senhor. E como eu disse, essa foi a segunda vez que ele fez esse tipo de afirmação. Mas agora aparece um homem mais experiente. E é interessante a forma como o texto se refere. Morava ali um profeta velho, um homem mais experiente, um homem que chega para este homem de Deus que está firmado em sua convicção, diz: venha comigo. Ele diz: eu não posso. Deus disse que eu não posso. E então no verso 18 ele fala assim: mas eu também sou profeta. Você é um menino, você está começando, você é novo. Eu também sou profeta, e tem tempo que eu sou profeta, e Deus falou comigo também. E nós sabemos que Deus tem muitos profetas, e que Deus usa vários dos seus servos. Não há problema em admitirmos isso. O problema são as palavras que estão nos lábios desse profeta. Um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo. Como pode isso? Como pode um Deus que foi bem categórico agora ter mandado uma mensagem para esse profeta para ele fazer exatamente o contrário? E aqui a narrativa deixa bem clara: este homem estava mentindo. Ele não estava aqui no seu exercício profético. Ele estava simplesmente querendo demover este homem daquela convicção que ele tinha. Você então precisa saber que ainda que uma pessoa aparentemente mais experiente que você, se essa pessoa quiser demover você daquilo que Deus estabeleceu na palavra, você precisa ficar bem firmado nisso. Não importa se é uma pessoa com mais tempo de igreja, não importa se é uma pessoa que tem algum tipo de cargo na igreja, não importa se é uma pessoa que pretensamente teve experiências com Deus que você não teve. Se fala contra a palavra do Senhor, você precisa deixar de lado. Se fala contra a ordenança do Senhor, precisa ser rejeitado. Mas por vezes os crentes acabam sendo enganados por confiar simplesmente na pessoa e em quem é a pessoa. Trata-se de uma pessoa experiente. Você acha que uma pessoa assim vai errar? Nesses meus anos de pastorado eu já ouvi algumas dessas. De eu falar alguma coisa e de expressar alguma convicção, convicções até que estavam nos nossos símbolos de fé, e alguém chegar perto de mim e falar: mas o reverendo fulano de tal, que é bem mais experiente que você, ele tem uma posição diferente. O que você vai dizer a respeito disso? Como se simplesmente a experiência validasse
qualquer tipo de ensino, até mesmo o ensino contrário à Escritura. Cuidado com esse tipo de armadilha. Se a palavra afirma, é verdade, e Deus, que não pode mentir, espera que os seus filhos fiquem firmes na verdade. Mas este homem, que acabou de ver a consequência da desobediência, a consequência de um rei que deixou de lado todos os princípios, todas as leis estabelecidas por Deus para adoração, e por isso foi punido pelo Senhor, agora faz o mesmo, titubeia, porque em vez de ficar firmado na autoridade da palavra, se dobra diante da autoridade de alguém que se apresenta simplesmente como alguém mais velho. E é por isso, creio eu, que você tem uma ordenança como a de Paulo aos Gálatas. Abra lá a sua Bíblia, na epístola de Paulo aos Gálatas, no primeiro capítulo. Paulo diz assim, a partir do verso 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E então vem a ordenança: mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Quando você olha uma palavra tão dura como essa de Paulo aos Gálatas, à luz do que está acontecendo, por exemplo, ali com este profeta, você entende toda a preocupação pastoral deste homem. Cristãos precisam ser firmes nas suas convicções, mas hoje os cristãos que são firmes em suas convicções começam a ser apelidados radicais, bitolados, puritanos, neopuritanos, inflexíveis, intransigentes, porque nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que não se pode ter opiniões firmes. Para muitos isso é arrogância. Mas se você está firmado na palavra, que é a verdade, não existe outra verdade. Não existem duas verdades. Eu tenho visto há muitos anos uma figura que as pessoas publicam aí na internet, onde tem um número 6, tem um homem de um lado, o 6 está escrito no chão, um homem está olhando do lado certo, o outro homem está olhando do lado errado, e o que está de cá está dizendo: o número é 6, o que está de lá está dizendo: o número é 9. Então vem um ensinamento. Não é que o outro esteja errado, você precisa entender a perspectiva com que ele está olhando. Mentira. Tem perspectiva. 6 não é 9 só porque você mudou de lado. Você está lendo errado. 6 é 6 e 9 é 9. É por isso que o pessoal que brinca aí de bingo está acostumado a ver lá na cartela que quando tem o 6 ou 9 tem um tracinho embaixo para ninguém se enganar. Para o camarada não falar assim, ó, número 6, aí o camarada foi lá com a cartela número 9 e entregar. Se tivesse certo o meme, o camarada que tinha o 9 e não tinha o 6 deveria ganhar. É a mesma coisa, só estou vendo de uma perspectiva errada. Mas não é bem assim. Não existem verdades que se conflitam.
Então, se você estiver convicto de que você está com a verdade, fique firme. Com isso eu não estou dizendo que você não pode estar enganado, porque pode. Nós podemos estar enganados. Nós precisamos então verificar todas as nossas crenças à luz da Escritura. E se alguém então quiser provar algo para você, diferente daquilo que você já sabe, peça para que abra a Escritura. Se você for convencido pela verdade da Escritura, mude a convicção. Há 16 anos, eu cheguei aqui na igreja, e eu falei isso muito no começo, hoje eu quase não falo mais, mas uma moça veio visitar, filha de um pastor amigo meu, e ela saiu daqui estranhando, porque eu disse o seguinte: olha, qualquer um pode discordar aqui na escola dominical do que é dito aqui na frente. Discorde à vontade. Só há uma regra para que você discorde: abra a sua Bíblia. Tem que discordar de Bíblia aberta. Pastor, eu acho que esse ensino está errado, porque a Bíblia diz assim. Então vamos avaliar o que a Bíblia diz. Pastor, eu acho que está errado. Por quê? Porque essa é a minha opinião. Eu também tenho opinião. E tenho um microfone na mão. Então eu falo mais alto. Nós não discutimos opiniões. Nós nos rendemos e nos dobramos à Escritura. E ficamos firmes naquilo que a Escritura diz. Porque o diabo sempre tentará torcer a Escritura. O diabo sempre tentará fazer com que os crentes deixem de lado, vejam por outra perspectiva. Foi assim na primeira tentação. E nós sabemos que os nossos primeiros pais não permaneceram firmes, apesar de saberem. Porque quando Satanás disse, foi assim que Deus disse, que vocês não podem comer de nada aqui, a resposta também estava na ponta da língua: não, nós podemos comer tudo, nós só não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Desse Deus disse que se comermos nós vamos morrer. A resposta está na ponta da língua. Mas a tentação veio dizendo: não é bem assim. Na verdade, o que Deus está querendo fazer é se preservar, porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como Ele. E na ânsia de autonomia e de ser como Deus, eles arredam da sua convicção. E aqui estamos nós, pecadores, herdeiros de Adão, que lançou toda a humanidade num estado de pecado e de miséria, por não ter permanecido firme na palavra de Deus. E é por isso que nós louvamos a Deus pelo segundo Adão. Porque o segundo Adão também tinha posições bem firmadas. Mateus capítulo 4 nos mostra o exato momento em que Jesus é levado à prova. Ele é tentado à semelhança dos nossos primeiros pais, com uma diferença: Adão estava cercado de tudo que era bom, não lhe faltava nada, e ainda assim ele pecou. Jesus vai ser tentado depois de 40 dias sem comer, no deserto, onde não tem nada. Diz assim o texto a seguir: foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Percebe a convicção de Cristo? Jesus está com fome. Jesus tem todo o poder para transformar pedra em pães. Você tem dúvida disso? Jesus fabrica pão. Por 2 vezes ele fez isso no seu ministério. Não há pecado em se alimentar depois de ter fome. Mas Jesus repreende aqui o diabo, dizendo: não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que estava em jogo aqui não era comer ou não comer, o que estava em jogo aqui era crer ou não no que Deus disse. Porque o contexto mostra aqui no versículo 16 do capítulo 3, batizado, Jesus saiu da água, eis que se lhe abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus disse isso. O Pai disse que tinha todo o seu prazer no seu Filho, e agora o diabo fala: será? Será que você é mesmo Filho de Deus? Se você for e mandar a pedra se transformar em pão, ela vai se transformar. Se ela não se transformar, você não é filho de Deus. A resposta de Jesus é: eu não preciso disso para saber que eu sou. O Pai já disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi essa a palavra que procedeu da boca de Deus. Este é o meu filho. Diferente da mulher lá no paraíso, lá no Éden, Jesus se mantém convicto: eu não preciso de provas. E esse que se mantém convicto a respeito da palavra, porque Satanás vai continuar a sua investida e vai tentar torcer a palavra, dizendo: olha, se você quer ficar firmado na palavra, você tem que saber que a Bíblia diz que os anjos vão te guardar. Então, se você pular aqui de cima do pináculo, não vai acontecer nada. Coloque à prova a palavra. E Jesus vai dizer: a palavra não pode se contradizer. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora Satanás, em sua artimanha, mais uma vez quer torcer a palavra de Deus. É isso que o profeta mais velho está fazendo lá. Eu também sou profeta, Deus falou comigo. Aquele profeta deveria ter feito o mesmo que Jesus disse aqui. Não, senhor. Deus não pode falar coisas conflitantes. A palavra de Deus não se contradiz, ou como nós dizemos, a palavra de Deus é infalível e inerrante. Não há falhas. E é por isso que você precisa permanecer nessa convicção. Porque Jesus só resiste à tentação por estar bem firmado na palavra. Conheça muito bem a sua Bíblia e não mude de opinião sobre alguma doutrina se alguém não abrir a Bíblia com você e te provar pela Escritura. Não é vergonhoso mudar de opinião, mas é errado e é pecado mudar de opinião constrangido só porque alguém mais experiente ou mais velho ou com mais tempo de caminhada. Isso está errado. Deus deu o Espírito a cada crente e nós pregamos o livre exame das Escrituras. É verdade que nós temos mestres e que precisamos ouvir os nossos mestres, mas não cremos que os nossos mestres são inerrantes. Inerrante é a palavra do Senhor. E se algum mestre falar contra ela, rejeite. Fique bem firmado. A última lição do texto é de que o Senhor Deus pune aqueles que desobedecem a sua palavra. Veja lá os versos 20 a 24. O profeta cedeu, voltou, comeu, bebeu. No verso 23 diz: depois de o profeta quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor.
Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi, achou o cadáver atirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. A lição aqui também é bem clara. Deus pesou a sua mão sobre o profeta desobediente, mas não só sobre ele. Deus puniu a desobediência de Salomão, fazendo com que o reino fosse dividido. Deus puniu a desobediência do filho idólatra de Salomão. Deus puniu a desobediência do povo no deserto. Deus puniu a desobediência dos nossos primeiros pais, porque Deus pune o pecado. Deus não transige com o pecado. Ele não faz vistas grossas. Quem desobedece à palavra de Deus será corrigido. Para os crentes, a punição de Deus é disciplina. Para os ímpios, é juízo. E eu estou frisando isso porque tem muito crente que vê algumas pessoas de fora da igreja passando por dificuldades e fala assim: não, isso é uma provação que Deus está te dando. Não, é juízo. Deus prova crentes. Os crentes são provados para que aprovados voltem aos caminhos. Os ímpios são julgados. É por isso que Hebreus fala a respeito da disciplina. E Hebreus é bastante interessante o contexto, porque o escritor aos Hebreus está denunciando vários problemas daqueles irmãos. Problemas de estar voltando à adoração do Antigo Testamento, de estar se deixando levar, de estar ouvindo falsos mestres, problemas de não estar congregando. Daí então eles dizerem lá, o autor dizer lá: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E vários outros problemas que são punidos. Aqueles que transgridem são disciplinados. E então vem a boa notícia: é para disciplina que perseverais. Se vocês estão sendo disciplinados, diz o autor aos Hebreus, é porque Deus vos trata como filhos. Se vocês não tivessem disciplina, aí vocês deveriam se preocupar, porque significaria que Deus os trata como bastardos. Não tem meio termo. E até os momentos que você olha para a Escritura e diz assim: mas tem tanta gente na Bíblia que pecou e que Deus não puniu. Quando você tiver um devaneio desse, lembre da cruz de Cristo, porque ali estão punidos todos os pecados dos filhos de Deus. Nós é que temos esse senso de que eu quero ver. Cadê esse? Pecou, não aconteceu nada. Aconteceu. Cristo morreu por injustos e por pecadores. Essa é a justiça de Deus. Com isso eu não estou dizendo que Ele também não faz isso temporalmente, porque muitos crentes do passado enfrentaram isso. Nós estamos vendo isso no texto. Um homem fiel, um profeta usado por Deus para denunciar o pecado, que está morrendo porque transgrediu a lei do Senhor. Se você olhar e falar assim: não, mas isso foi no Antigo Testamento. Olhe para a igreja do Novo Testamento, um casal caindo, dando oferta por mentira ao Senhor. Não é porque não deu oferta, é porque mentiu, porque disse que estava dando tudo e reteve parte. Se você olhar para a igreja aos Coríntios, muitos estavam morrendo. É por isso que Paulo fala: a razão de muitos aí estarem fracos, doentes, e não poucos estarem morrendo, é o pecado. Deus não mudou, e Deus por vezes faz isso, mas louve ao Senhor, porque na cruz Ele puniu cada um dos seus pecados, razão de, ainda que você venha
a experimentar disciplina. E por causa dessa disciplina, dor, problemas, você foi livrado do inferno. E você não morrerá eternamente. Porque Cristo se deu pela sua transgressão, porque Deus pune pecados. E essa é a grande razão de você agora olhar para a lei do Senhor e não pensar em transigir com essa lei. De se esforçar no poder do Espírito Santo para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque o Senhor requer o cumprimento da sua palavra. E como nós sabemos na Escritura, ainda que por ignorância, quando você transgride a lei do Senhor, Deus considera pecado. Essa é a razão de você ter sacrifícios no Antigo Testamento pelo pecado da ignorância. Eu não sei que pequei, mas está aqui o sacrifício, porque certamente eu pequei. Uma lei dessa mostra que Deus não transige com o pecado. O fato de alguém não saber que algo não agrada a Deus não torna aquilo bom e agradável. E talvez nesse momento alguém desavisado pense assim: está todo mundo perdido, todo dia a gente peca, todo dia a gente transige. A semelhança desse profeta, nós às vezes temos na ponta da língua e fazemos o contrário. Ao mesmo tempo que professamos a doutrina, caímos em transgressão. E de novo eu digo: louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que cumpriu perfeitamente toda a lei e que agora pela graça dá a você a sua justiça. Mas não abuse da graça do Senhor, porque essa não é uma graça barata. Não brinque com o Senhor achando que Ele sempre será misericordioso. Honre a Deus, viva firmado na Escritura. Então, em nossos dias, meus irmãos, quando a palavra de Deus tem sido deixada de lado, você precisa dar a ela a importância devida. É a palavra de Deus e não de homens. E para que ficasse bem categórico isso para aquele profeta velho, o leão despedaçou o profeta desobediente, mas não devorou o corpo, não avançou no jumento. Está todo mundo olhando, passando, o leão está simplesmente parado. Ele só foi ali para matar o profeta e parou, porque Deus havia feito isso. E este homem, o profeta mais velho que levou o outro ao pecado, entendeu muito bem isso. Por isso que ele levou o profeta para ser enterrado e disse: tudo que o Senhor disse vai se cumprir, e quando eu morrer me enterre aqui junto com este homem. Meus irmãos, a Escritura, a palavra de Deus, é perfeita e restaura a alma. Ela é suficiente para a sua vida e para a sua piedade. Ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação na justiça, a fim de que você seja apresentado diante de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Infelizmente, crentes vivem buscando novas revelações, uma forma melhor de Deus falar. Nós sabemos que Deus não fala mais como falou a este profeta. Deus não vai mandar um anjo na sua casa. Você não vai ouvir audivelmente o Senhor, porque tudo o que o Senhor tinha para revelar, Ele já revelou. É isso que diz o autor aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E o que você tem na Escritura é a bendita palavra do Filho de Deus, e é tudo aquilo que Ele quer que você saiba. O curioso é que crentes que não conhecem o que está aqui,
que tem dificuldades até de achar alguns profetas que de vez em quando fogem mesmo da Bíblia, vivem ávidos, querendo uma palavra nova, uma nova revelação, enquanto não conhece nem a antiga. Deus deu a sua palavra, por meio dela você conhece a Cristo, e você tem tudo o que é suficiente para a sua vida e para a sua piedade. É por isso que por meio dela, quando você perceber que transgrediu a lei do Senhor, se coloque diante dele convicto de que se você confessar o pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Você pode confiar plenamente em tudo que o Senhor disse, em tudo que ele falou. É por isso que essas palavras precisam estar no seu coração, a fim de que você não peque contra o seu Senhor, contra aquele que deu o seu Filho, que viveu perfeitamente a lei e que se deu na cruz para que você não precisasse perecer.